E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, duas materinhas para você ficar bem informado. Primeira matéria, em relação ao PIB do Japão. Tá? O Japão diz a lenda que se manter numa taxa anualizada 2,8% de crescimento. Isso daí é fato? Não, não é. Tá? Porque isso aqui é uma taxa que eles estão visualizando que ainda não chegou. Então, vamos pisar no chão primeiro, tá? Segunda matéria. O governo japonês vai começar a comprar arroz. Ele vai importar arroz. Quem assistiu o último vídeo deve se lembrar que eu falei disso. Que o Japão, grande provavelmente, ele teria que comprar arroz para poder tapar o buraco que tem no estoque. Você vê que a previsão que eu fiz se concretizou. Tá? Mas vamos começar aqui pelo PIB. Tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá certo? Mas vamos lá. A economia do Japão cresceu 2,8% em termos reais anualizados num período de outubro a novembro de 2024. Marcando o terceiro trimestre consecutivo de expansão devido aos gastos corporativos robustos, mas o fraco consumo privado ressaltou os efeitos prolongados da inflação, mostrados os dados do governo. Então você viu que aqui eles já estão usando dados de viagem na maionese. Por quê? 2,8 em termos reais anualizados. Então você teria que usar os dados de um ano, 12 meses. Mas marcando o terceiro trimestre consecutivo. Então já são 9 meses, não são 12. Porque se fosse, como é que se fala assim, os 3 meses seria 2,1, não 2,8. Então você vê que o governo ele gosta de dar aquela assim inflada no número para falar, não, nós estamos bonitos. Não, pera lá. Vamos com calma aí. Tá? E é nisso que ele se lasca. Porque daqui a pouco ele solta um outro prospecto pedindo desculpa, falando Gomenasai, e nós estávamos errados, fizemos a conta errada. Por causa desse tipo de coisa. Porque na época do Kishida praticamente foram 3 anos seguidos ele pedindo Gomenasai. Que ele soltava esses prospectos com números totalmente inflados. Daqui a pouco, não é assim, a coisa caiu. Porque nesse próximo trimestre de agora, de janeiro, fevereiro e março, se caiu, como é que se fala, o PIB, ele não pode alegar que ele cresceu 2,8 numa base anualizada. Isso é viagem na maionese. Então já dá para você ter uma ideia que o governo japonês ele adora inflar as coisas, tá? Mas continuando aqui. O produto interno bruto nominal, que mostra o tamanho da economia em preços correntes, totalizou 609,29 trilhões de ienes, o que dá bagatela de 4,1 trilhão de dólares. Ultrapassando a marca dos 600 trilhões de ienes pela primeira vez em um ano civil, de acordo com o gabinete do governo. Por que ele falou ano civil? Porque não é um ano fiscal, tá? Seria um ano normal. Mas por que ele alcançou essas cifras? Por causa da inflação, tá tudo muito caro. Então como é que se fez assim? Os preços estão subindo cada vez mais. Então nisso, se ele não alcançasse uma arrecadação recorde, tinha que ver que alguma coisa estava errada. Porque nós cada vez estamos pagando cada vez mais, como é que se fala, mais impostos cada vez mais altos. Porque aumenta o dólar, aumenta o preço das commodities, as coisas vêm para cá, nós precisamos comprar coisas para comer, as coisas cada vez mais caras, a arrecadação cada vez mais cara para o governo, cada vez mais altas. Então é tenso pra caramba. Continuando aqui. Em 2024, o PIB real, que é ajustado pela inflação e mostra o total de bens e serviços produzidos no país, cresceu apenas 0,1%, marcando o quarto ganho anual consecutivo. Se a gente fosse levar esse crescimento de 0,1 anual, daria 1,2%. Não daria 2,8%. Isso só para começar. Então você vê que tem coisas assim muito erradas.
Né? Por isso que eu falo assim, que quem não entende de economia, vê certos números, fala, nossa, tá bem pra caramba, a coisa não tá. Então, vamos pisar no freio aí, porque a coisa está esquisita. Continuando. Tá? Então, já estou te mostrando aqui, fazendo as análises, te mostrando as discrepâncias de informação que o governo costuma soltar. Tá? Então, a coisa é esquisita pra caramba. Continuando aqui. Mas o ritmo desacelerou drasticamente de 1,5% ou 1,5% em 2023, à medida que as famílias japonesas lutavam para lidar com o aumento dos custos de vida, sem os ganhos substanciais nos salários reais. Foi quando começou a inflação ganhou velocidade, porque já estava em 2022, já estava. Só que em 2023 ela ganhou força. Né? Aí depois, só ladeira abaixo, como é que se diz? A previsão média do mercado era de uma expansão real anualizada de 1,32% no trimestre de outubro a dezembro, de acordo com uma pesquisa do Centro Japonês de Pesquisa Econômica. Por isso que eu falo que economista é a classe que mais erra. Tá? Você pode ter certeza disso. Economista é a classe que mais erra, principalmente se dá aquelas viajadas na maionese, aí que erra mesmo. Né? Continuando aqui. Em termos trimestrais, então você vê que eles já estão sinalizando, trimestre. O PIB real aumentou 0,7% em relação ao trimestre anterior, de julho a setembro, contra um aumento de 0,33% projetado dos economistas. Então você vê que os economistas tinham falado que ia crescer 0,33%, mas subiu só 0,7%. Então, se a gente fosse levar nesses três trimestres, ele teria um crescimento de 2,1, não 2,8. Por isso que ele já joga numa base anualizada, que é para dar aquela romantizada dos números. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. O investimento de capital aumentou 0,5%, marcando uma reviravolta em relação à queda de 0,1% do trimestre de julho a setembro, refletindo uma forte demanda por capacidade de fabricação de chips e a necessidade de novas construções de fábricas. É aquela ideia que o governo japonês estava injetando dinheiro em cima daquele conglomerado rápidos e incentivando, né, como é que fala assim, o semicondutor no Japão. Só que isso, como é que se fala assim, isso é um crescimento orgânico? Não, não é. Isso é alavancagem. E isso vai dar problema? Com certeza vai. Futuro vai. Toda alavancagem é muito difícil não dar problema. Tá? Principalmente com as oscilações de mercado que está tendo. Quem faz alavancagem hoje em dia é muito doido. Tá? Como é que se diz? Tanto que eu sempre falei, não faça alavancagem, pelo amor de Deus. Tá? Outro componente importante da demanda interna, o consumo privado, que representa mais da metade da economia, cresceu apenas 0,1%. O terceiro trimestre consecutivo. Então você vê que a economia está estagnada, aquela 0,1%. Quem acompanha, como é que fala? Só que isso aqui é uma média. Quem acompanha os relatórios que eu solto todos os meses, deve se lembrar que tem meses que ele cresce 0,001. É tenso, pô, pra caramba. Então se cresce 0,001, não chega a 0,1 nunca. Por isso que tem que se tomar muito cuidado com a forma que pega as informações, a forma que interpreta isso, porque isso é tenso pra caramba. Tá? Os consumidores aumentaram os gastos com bens, né, com carros e bens duráveis, como ar-condicionado. Sim, porque deu um grande problema. Como é que se fala assim? O calor foi em excesso, então começando de julho a setembro ali, houve muita venda de ar-condicionado. A parte dos carros eu questiono, tá? Porque tinha dado aquela parada por causa que o governo japonês tinha metido sanções na Toyota, etc., por causa das fraudes. Aí depois, quando foi retirada as fraudes, das sanções, desculpa, eles voltaram a produzir. Eu não sei como é que não falaram isso aqui, tá? Porque toda vez é sempre a mesma desculpa. Mas você vê que pararam já com isso. E o feriado de Ano Novo foram mais longo que do ano anterior, levando a maiores gastos com estadias e hotéis. No entanto, os preços mais altos dos alimentos reduziram a demanda
a procura por arroz e produtos perecíveis. Então você vê que as pessoas viajaram, usaram aquele dinheiro do bônus, geralmente os japoneses usam bônus para viajar no final de ano, fora turistas. Tá? Mas você vê que a compra de alimentos diminuiu. Então esse tipo de coisa é sustentável? Não, não é. Por isso que já está se falando que o consumo privado, que representa apenas mais da metade da economia do Japão, cresceu apenas 0,1%. Por quê? Está diminuindo esse tipo de coisa. Então eles estão ganhando muito com o turismo, mas o próprio consumo interno, que é das pessoas aqui, está diminuindo. O consumo privado acabou sendo mais forte do que esperado, porque achávamos que cairia. Mas precisamos ser cautelosos com a perspectiva, porque o crescimento salarial, quando ajustado pela inflação, provavelmente será negativo no trimestre de janeiro agora, tá? De janeiro a março, disse Saisuke Sakai, economista-chefe da Mizuho Research. Isso é óbvio, porque o salário não está acompanhando a inflação, o salário não está conseguindo acompanhar, os aumentos salariais não estão acompanhando os aumentos da inflação. Por isso que eu falo que não tem como um governo ele achar que ele consegue controlar a inflação. É muita arrogância querer socar a inflação e depois que achar que vai controlar, pedindo onegai shimasu para todas as fábricas a subirem os valores, como é que fala assim, dando aumentos salariais. As fábricas não aguentam. Vocês viram que estão tendo recordes de, como é que fala assim, de falência agora aqui no Japão. Você vê que no Brasil também não ficou para trás. O Brasil também está com um número de falências muito alto também. É tenso pra caramba. Os números do PIB que superaram as previsões vieram quando o governo minoritário liderado pelo Shigeru Ishiba explora melhores maneiras de apoiar as famílias atingidas pela inflação. O partido no poder e alguns partidos de oposição estão em negociações para aumentar a renda para as pessoas e reduzir os custos de educação suportados por famílias com crianças no ensino médio. Mas essas políticas são políticas nichadas. É só para famílias que têm filhos. Para pessoas solteiras, grande provavelmente não vai ter grandes coisas, ou se não tiver nada. Então, tem hora que gera até revolta esse tipo de coisa, porque quem é solteiro, ou quem mora sozinho, como é que se diz, ele é obrigado a pagar, como é que fala assim, impostos para sustentar o filho dos outros. Só que ele mesmo não está tendo nenhuma lucratividade com isso, diferentemente das famílias que têm filhos. Então você vê que é uma coisa assim, muito injusta, não tem outra palavra para falar. Tá? Essa política que o governo japonês tem tido desde a era Kishida. Tá? Começou com Kishida nisso e tá nisso o Ishiba, em vez de ele ter as próprias ideias, não, ele está apoiando as ideias dos outros, ele só está se lascando. O Banco do Japão, por sua vez, manteve as altas expectativas de que entregará outro aumento de juros após o segundo aumento no ciclo mais recente em janeiro. Espera-se que se faça isso se a economia e os desenvolvimentos dos preços estiverem em linha com suas previsões. Não. Isso aí que ele está fazendo é especulação que já está sendo cogitado. Tá? Que esse aumento vai vir só no segundo semestre. E olha lá ainda. Então você vê que isso é muito mais especulação do que uma informação. Tá? Então, né? O Japão tem registrado inflação elevada, uma das razões pelas quais o BOJ, né, o Banco do Japão, aumentou as taxas de juros, com o crescimento salarial ainda não superando claramente o que representa um golpe para as famílias. Isso é óbvio, eles estão usando os tempos totalmente errados. Quando dá o problema cambial, ele não faz. Para poder travar o dólar. Não, ele não faz. Simplesmente ele deixa o troço andar. Aí na hora que ele faz, é a hora que o dólar já está travado. Então isso segura? Pô, não. Essas quedas que deram agora foi por causa do Trump. O BOJ não tem nada a ver com isso. Então você vê que o Japão ele depende mais da política externa para segurar a parte cambial do que o próprio BOJ fazer alguma coisa.
É tenso pra caramba. Por isso que eu falo para as pessoas, não esperem que o Japão vai fazer alguma coisa por você. Faça alguma coisa por você, você com você para você. Então estude, tá? Estude, ou monte um negócio, ou invista em renda fixa ou renda variável, mas faça alguma coisa, tá? Quando eu falo estude, é tirar certificações, aumentar o seu valor de mercado, tá? De alguma maneira. Um grande exemplo, se você não fala japonês, comece a estudar japonês. Se você começar a aprender a língua japonesa e começar a falar bacana, você vai ter um valor de mercado acima do que outras pessoas não falam japonês. Então nisso o seu valor de mercado já aumenta. Da mesma forma, ah, eu quero montar um negócio de comida, beleza. Aí você vê que você quer montar. Mas você vê que dependendo do amiguinho do lado ali, ele só consegue fazer 2, 3 pratos. Aí se você consegue fazer um curso de culinária ali, que agrega, por exemplo, lamen, udon, sushi e outras coisas, pô, você ganha um know-how muito maior, tá? Como de valor para poder pleitear as coisas. Então você aumenta o seu próprio valor de mercado. Sem ter que. As pessoas falam, não, seu valor é X. Não, você já sabe o seu valor, porque você sabe as certificações que você tirou. Porque você estudou para aquilo. Diferentemente aquelas pessoas que não tentam, como é que fala assim? Não tentam estudar, mas tentam aprender com o dinheiro dos outros. Isso é tenso pra caramba. Eu canso de alertar isso aqui no canal. Tá? Mas continuando. A economia recebeu um impulso das fortes exportações que aumentaram 1,1% pelo terceiro trimestre consecutivo de ganhos, ajudado pelos aumentos dos gastos dos turistas estrangeiros no Japão, que está incluído no cálculo das exportações, o que isso é totalmente errado. Porque geralmente exportações é o que você está mandando para fora. Só que esse cálculo que o governo japonês faz é o que os turistas consomem aqui dentro do Japão. Se está consumindo aqui dentro, não deveria entrar nessa parte de exportação. Mas o governo começou com essa base de cálculo na era Kishida. Para quê? Para inflar os números do Japão. Então você vê que o governo japonês ele faz certas coisas para inflar os números. É meio tenso, tá? Porque os números das exportações eram bem pífios, eram bem baixos mesmo. Então o Kishida ele tinha que fazer alguma coisa para mostrar para o público que ele estava tendo exportações no Japão. Aí nisso foi nisso que ele mudou. Que todo turista que consumisse dentro do Japão, essa estatística do consumo dele entraria nas exportações. Mesmo ele comprando dentro do território japonês. Faz sentido? Não faz, mas tudo bem. Enquanto isso, as importações caíram pela primeira vez em 3 trimestres. Tá? No caso, tudo que o Japão comprou de fora, ficando em 2,1%. Os resultados do PIB são simbólicos da fraqueza da demanda interna, que é evidente na queda das importações, disse Toru Suehiro, economista-chefe do Daiwa Securities. Esse ritmo rápido de crescimento do PIB não será sustentado. E não é mesmo. Por que disso? Ele está falando que houve pouco. A demanda de compra do Japão foi mais baixa, porque as pessoas estão tentando economizar mais. Elas não estão gastando. Então nisso não requer grandes compras do exterior. Só que nisso também tem a oscilação, como é que fala assim, da parte cambial, etc. Mas você vê que o próprio economista ali está falando. As pessoas estão consumindo menos. Com esse consumo menor, o Japão está comprando menos de fora. Porque não está sobrando grana. O investimento público marcou o segundo trimestre consecutivo de declínio, com queda de 0,3%. Então você vê que o governo japonês não está tendo grana para investir, tá? Fazer a parte de investimento público. Tanto que caiu. Então já dá para você sacar que alguma coisa não está legal. O PIB nominal cresceu 1,3% no trimestre de outubro a dezembro, ou uma taxa anualizada de 5,1%. Eu não sei de onde que ele tirou esse 5,1%. Tá, eu realmente não sei, mas de qualquer maneira, né? Vamos lá, deixa eu só fazer um cálculo aqui rápido para ver se é isso mesmo. Cadê?
Igual 1.1 vezes 4. Tá errado esse número, né? Seria 5.2, né? Não 5.1. Então você vê que os caras estão fugindo da escola, mas de qualquer maneira, a economia do Japão deve continuar crescendo no trimestre de janeiro a março, dizem analistas, projetando que o investimento de capital será sólido, mesmo com a incerteza sobre a força sobre o consumo. Só que eles não estão colocando aí uma força da natureza chamada Trump. Só que, grande provavelmente, no segundo trimestre é que vai vir o resultado dessas coisas que o Trump está fazendo agora. Então pode ser que agora, de janeiro a março, ele cresça, mas no segundo trimestre dá aquela brecada. Porque o Trump, ele já, como é que se fala assim, taxou o ferro e o alumínio em 25%. E nisso já vai dar uma pancada no Japão? Com certeza vai. Ele já falou que ele vai taxar os carros também. Só que ele não falou o valor da taxação. Mas grande provavelmente será mais de 2,5%. Porque a taxa atual é 2,5%. E se ele for aumentar isso, já sabe, no mínimo, dependendo, 5%. Então grande provavelmente vai dar dor de cabeça? Vai. A perspectiva para a demanda externa é um fator chave para a economia japonesa, que depende das exportações, que parece cada vez mais obscura, dizem os analistas, já que o presidente americano Trump tem ameaçado impor tarifas sobre os produtos destinados aos Estados Unidos para resolver os desequilíbrios comerciais. Vou te dar um exemplo de desequilíbrio comercial, isso usando o Brasil, tá? Tanto que quem quiser verificar esses dados é só olhar na página da Casa Branca, que tem esses dados lá. Trump, ele está mirando o etanol brasileiro. Então o que acontece? O Trump, quando ele exporta o etanol para o Brasil, se eu não estou enganado ali, é 2%. Quando o governo brasileiro taxa o etanol brasileiro, é 18%. Então o que acontece? O Brasil compra o etanol americano a 2% e os Estados Unidos compram o etanol brasileiro a 18%. E é isso que o Trump não quer. Por que eu tenho que pagar 18% enquanto eu vendo o meu por 2%? Isso está errado, e realmente está errado. Se for falar aquela ideia do livre comércio, isso está totalmente errado. Então você vê que o Brasil, ele sobretaxa em muito os Estados Unidos. Só que ainda o Lula ainda reclama. Não, nós vamos sobretaxar os Estados Unidos. Olha aí, olha a diferença de taxa que os Estados Unidos pagam e o que o Brasil paga. O Brasil paga 2%. Os Estados Unidos paga 18% em relação ao produto brasileiro. Ainda o Lula quer achar que ele tá na razão, que ele tá certo. Então por isso que tem muita coisa que as pessoas têm que tomar cuidado antes de sair criticando. Peguem primeiro as informações antes de criticar. Tá. Continuando aqui. Se os Estados Unidos impuserem tarifas sobre importações de automóveis, o que já foi falado que vai começar no dia 2 de abril, tá? Isso atingirá duramente o setor automobilístico japonês, o que é um fator de risco, sim, porque o Japão depende muito dos carros para crescer. E muitos brasileiros trabalham nessa parte automobilística. Por isso que eu já venho avisando. Se você puder, já começa a pensar em migrar para outras, para outro setor da economia, porque nós estamos falando de Trump, um presidente recente. Então, pelo menos, se não houver um impeachment dele, 4 anos com essa política. E se o governo japonês não fizer nada, serão 4 anos de queda no setor automobilístico de exportações para os Estados Unidos ali. Isso, lembrando, os Estados Unidos está entre os 2 maiores parceiros comerciais do Japão. O primeiro é a China, só que a China já botou o Japão no chinelo ali e está num déficit danado. Então a China não conta. Então o Japão só estaria ganhando, basicamente, com os Estados Unidos. E agora, com essa taxação, você já sabe, Então, quem estiver trabalhando nesse setor da economia, não preciso falar mais nada, né?
Então, que é um fator de risco, disse Sakai da Mizuho. Não podemos esperar que a demanda externa seja robusta quando o crescimento nas economias americanas e da China está desacelerando, que são os dois maiores parceiros comerciais do Japão. Porque o Japão ele não tentou fazer lobby, as empresas não tentaram fazer lobby para os países menores da Ásia. Tentaram ficar só com esses mercados que tem. E nisso dá para fazer alguma coisa. Se lascou, né? Não achou que fosse cair no futuro. E caiu. Né? Então já dá para você sacar, por A mais B, que esse crescimento do Japão está meio inflado. Tá? Os números estão meio inflados ali. E pode ser que dê uma grande reviravolta agora. E não permaneça com esses valores. Então, eles alegarem que vai ter um crescimento anualizado de 2,8, isso é muito prepotência, porque dá uma diferença. Dependendo, pode ser que dê uma diferença, pode ser que dê bem menor. Tá? Então, é difícil, complicado. Então, você vê que o consumo interno também só cresceu 0,1%, o que é nada. Então, como eu já venho mostrando aqui no canal, que a economia estava estagnada. Vários meses de boletim econômico do governo do BOJ e do governo japonês falando a economia está estagnada, a economia está parada. Quem acreditou, beleza. Quem não acreditou, quis apostar, dependendo, se lascou. Tá? Por falta de aviso, não foi. E eu vim aqui e avisei esse tempo todo. Tá? Tanto que, se você não conseguiu acompanhar, está começando no canal agora, já te peço. Se inscreva no canal, clica no sininho ali, né, para você receber as notificações de vídeo do canal e deixa o like, para você ficar sempre bem informado e sem firula, tá, em relação ao que acontece aqui no Japão. Tá. Vamos lá para a parte do arroz. À medida que o preço do arroz continua subindo, quem acompanha o canal deve se lembrar que eu coloquei na guia comunidades ali uma foto do preço do arroz a 8.000 ienes. Isso com imposto, né? Naquele local ali, que é no Ion. Se lembrar que quando antes desses aumentos nós pagávamos 3.500 ienes, uma média do Koshihikari, 3.500, hoje está 8. Olha que doideira. Vê quanto que subiu. E dependendo da coisa ainda vai subir ainda mais. Por isso que eu já venho alertando as pessoas, quem puder, compra e estoca. Para poder absorver esses aumentos, porque está demais. Tá. Continuando aqui. À medida que o preço do arroz continua subindo, há uma tendência crescente de usar arroz importado. No ano passado, pela primeira vez em 7 anos, todas as quantidades de arroz importada pelo governo foi vendida por meio de licitação. E as importações das empresas privadas nesse ano fiscal já aumentaram, além do total de todo o ano fiscal do ano passado, apesar das tarifas impostas. Vou ler de novo aqui. As importações das empresas privadas nesse ano fiscal já aumentaram, além do total de todo o ano fiscal do ano passado. Então você vê que eles estão falando que teve o aumento do ano passado, e esse aumento já superou do ano passado, tá? Independente das tarifas impostas. Então você vê que o aumento que está agora já superou. Mas aquele exemplo da foto que eu postei ali no canal não deixa dúvida. Embora o arroz seja sujeito às altas tarifas quando importados por empresas privadas, o governo é obrigado a importar uma certa quantidade dele dos Estados Unidos e de outros países sem tarifas. Olha aí. Então você vê que o governo japonês, ele, como é que se fala? Ele consegue um arroz com um preço um pouco mais módico, né? Desse total, o governo deve importar no máximo 100.000 toneladas de arroz para alimentação básica por ano. Mas com a escassez de arroz, em 4 rodadas de licitação realizadas até dezembro do ano passado, todas elas foram vencidas. Então, no caso, foi vendido. É a primeira vez em 7 anos que todo o lote foi vendido. E você viu que ainda está com arrombo de falta de arroz, porque o ministro da Agricultura veio a público falar. E eu trouxe isso aqui no canal. Mas eu já tinha cantado essa bola, isso muito antes
No ano passado, em setembro mais ou menos do ano passado, eu já tinha cantado essa bola. Queria faltar arroz. Enquanto isso, as importações por empresas privadas nesse ano fiscal totalizaram já 468 toneladas nos 9 meses até dezembro, né, passado, já superando o total importado de todo o último ano fiscal em 100 toneladas. Mas isso realmente está acontecendo. Grande, porque tem vários supermercados, se você ver, ele tem um arroz japonês, mas se você prestar bem atenção, você vai ver arroz dos Estados Unidos, arroz da América, o arroz daqui, o arroz dali. Sempre tem um pacote ou dois ali de arroz importado. Uma coisa que eles diminuíram, outra que eles fizeram a prática. O pacote de 10 quilos, em muitos locais, não são todos, diminuiu de 10 para 8, mas cobrando o preço dos 10. Tá? Então já dá para você sacar que tem muita coisa aí que está sendo mudado. Então tome cuidado. Tá? Às vezes você está comprando um pacote que é de 8 quilos achando que é de 10. Então tome muito cuidado. E procure aprender a ler. Tá? Quem não sabe ler, procure aprender a ler. Por quê? Em cima disso aí dá para sacar se ela está comprando arroz importado ou arroz japonês mesmo. Porque dá diferença de sabor. Dá. E brutal. Tá? É muito grande a diferença de sabor. Então, para quem gosta de um arroz bacana, tá? Sabe que dependendo vai ter que pagar um pouco mais caro e ficar com a qualidade japonesa. Mas dependendo, se ela não sabe ler, ela pegar só um primeiro pacote ali, ela vai se lascar. À medida que o preço do arroz produzido internamente continua subindo, há uma tendência crescente, principalmente no setor de restaurantes, que usa arroz importado, mesmo que isso signifique pagar altas taxas. Isso é óbvio. Tá? Não tem como. Porque senão, dependendo da situação, o restaurante vai ter que fechar as portas. Vai falar assim, não tem mais arroz, eu vou vender o quê? Na semana passada, o governo anunciou que vai liberar 210 mil toneladas de arroz. Eu trouxe essa matéria, tá? Já avisando. Aí aqui eles estão falando um pouco assim, dando exemplos, né, reais. Em uma loja de arroz no bairro de Chiyoda, em Tóquio, comprar arroz importado pelo governo dos Estados Unidos, Tailândia e Paquistão. Além do arroz cultivado no país, que vende para os restaurantes que servem o carê, o curry e a paella. De acordo com a loja, o arroz americano é caracterizado por seus grãos grandes e alongados e textura macia. Então, basicamente, o arroz agulhinha ali, né? E atualmente é mais barato do que arroz produzido internamente, sendo vendido por cerca de 600 ienes o quilo. Não tá tão barato assim não, porque eu fui na JA ontem, tá? O quilo do coxa Ricardo tá variando esse também. Então você vê que não tá barato. Para quem não sabe, a JA é a cooperativa dos japoneses aqui. Tá? Então tem loja da JA no Japão inteiro. Tem loja da JA pequenininha, tem loja da JA grande, tem o banco da JA também. Tá? Tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa pode achar que está entrando na loja da JA e está entrando no banco. Tome cuidado também, tá? Nesse ponto. Fala assim, porque tem gente que não consegue ler. Não lê muito pouco. Nisso dá problema? Pode ser que dê problema. Tá? Mas tem lojas da JA muito bacanas. Tanto da onde que eu moro, aqui em Seki, né, no estado de Gifu. A loja da JA aqui é fabulosa, ela é grande pra caramba. Tá? E tem um ponto de parada também, que é quase turístico ali, tá? Que muitos brasileiros começaram a descobrir, que é Heisei. Tanto que tem uma parte de rio ali, que dá pra pessoa nadar, e tem a parada. Do outro lado, assim, tem a pista, tem a parte de rio, que dá pra pessoa nadar, fazer churrasco ali. E do outro lado tem a parte de venda de produtos, que é da JA, coligada a JA também. Né? Então dá a diferença de preço de uma JA para outra? Dá. Por incrível que pareça, dá. Tá? Então tem que dar uma boa pesquisada. Tá? Para quem quer começar a frequentar as lojas de JA. Fica a dica. Quer comprar fruta de época? Eles sempre fazem o festival.
Mas isso é só nas lojas grandes da JA, tá? Nas lojas pequenas eu nunca vi isso acontecer. Então eles vendem grandes quantidades de fruta com preço bem módico, bem bacana. Tá? Tanto que da última vez que eu comprei pêssego, eu comprei uma caixa grande. Paguei 1.000 ienes. Para quem mora aqui no Japão sabe que dependendo de onde você vai comprar, pelo menos um pêssego é 600 a 700 ienes. Dependendo do local, 500 ienes. Mas uma caixa que tinha pelo menos 3, 6, 9, 12 pêssegos, paguei 1.000 ienes. Olha a diferença. Mesma coisa, a mikan. Aqui, onde que eu moro, quando eles fazem o festival da mikan, eles te dão uma sacola, eles falam assim, ó, você vai poder levar o quanto você conseguir colocar aqui dentro. Então você vai chuchando, como é que fala assim, vai socando mexerica ali dentro o quanto dá. Isso aconteceu da última festival que teve, que foi de maçã. Não foi de mexerica, no caso assim das micãs. Foi de maçã, aquelas maçãs bonitas, grandes. Comprei mais de 12 maçãs, pagando gorreacoin. Enquanto dependendo, você vai no supermercado normal, você paga gorreacoin uma maçã. Olha a diferença. Então dependendo, dá para você comer bem, dependendo do local, sim. Por isso que eu falo que às vezes, dependendo, morar em lugares grandes, cidades grandes, questão de gastos e consumo, não vale a pena. Porque numa cidade menor, dependendo, você vai ganhar um pouco menos, mas você vai gastar muito menos com alimentação. Mas continuando aqui. Como o preço do arroz produzido domesticamente continua a subir, a loja tem recebido recentemente consultas de restaurantes que oferecem refeições prontas e lojas de bentô dizendo que gostariam de comprar ali o arroz importado. A loja está ficando de olho nas tendências futuras dos preços e considera cuidadosamente se venderá o arroz importado privadamente, além do arroz importado do governo. Mas isso nessa parte privada, isso aconteceu, muito desse problema aconteceu por causa dessa parte privada. Porque os restaurantes, eles estavam pulando a intermediação da JA. Eles estavam indo direto no agricultor. Então grandes supermercados, grandes revendedores de arroz estavam pulando a JA, que era um intermediário para a parte de estocagem. Estava indo direto no agricultor. Então ele já falava, ó, vou te pagar X. Tanto que eu trouxe essa matéria falando. Tanto que no início eles já estavam colocando 30%. Aí você coloca, o cara oferece 30% a mais para o agricultor. Ele vai ficar maravilhado. Porque se ele não tem intermediário, aqueles 30% é limpo para ele. Então ele vende lá para o restaurante ou vende para um grande supermercado a 30% a mais. No caso do grande supermercado, dependendo, ele vai ter que reajustar já a próxima venda já 30% a mais. Isso fora a margem de lucro. Então, dependendo, se for a margem de lucro de 30%, então já tem um aumento de 60%. É tenso pra caramba, né? Isso é só para começar. Por isso que tem que se tomar muito cuidado. Shuzo Fukuji, presidente do Rice Meister, Kodimachi, disse: se houver demanda, teremos que considerar aumentar o arroz importado, mesmo que isso signifique pagar tarifas. Mas também queremos lidar com arroz produzido domesticamente o máximo possível. Queremos tomar a decisão depois de ver como os preços são determinados com resultados da liberação do arroz estocado. Sim, só que aí tem que ver agora, parece que ia ser essa semana, tá, a licitação, a primeira licitação. E depois disso, aí quem comprar vai ver como é que eles vão soltar esse arroz. Mas pode ser que dependendo não consiga diminuir os valores do arroz. Porque se ele soltar aos poucos, ele vai conseguir manter esse preço de 8.000. Então é tenso pra caramba. Para evitar os custos dos alimentos sejam repassados aos consumidores, o setor de restaurantes está usando cada vez mais arroz importado, que é mais barato do que o arroz produzido internamente para os alimentos servidos em seus restaurantes. Sob acordos internacionais, o Japão importa aproximadamente 770 mil toneladas de arroz por ano dos Estados Unidos, Tailândia e outros países.
nos quais 100 mil toneladas são vendidas para o governo são vendidas pelo governo às empresas privadas como uso de alimento básico. A grande rede de restaurantes Colloide teria começado a usar arroz importado da Califórnia, né, no caso americano, em algumas das suas 3 redes de restaurantes, incluindo o restaurante de Yakiniku, restaurantes especializados em shabu-shabu, desde o início de fevereiro. Estão fazendo testes. A empresa diz que esta é uma medida para limitar a extensão dos aumentos dos preços que, ao ajustar a quantidade de água usada no cozimento do arroz, consegue confirmar que o sabor e a textura são os mesmos do arroz produzido internamente. Duvido muito, tá? Porque esses arroz importados, muitos deles têm sabor forte, comparado com em relação ao arroz japonês. Então é tenso pra caramba. Por outro lado, a empresa planeja continuar usando o arroz produzido nacionalmente em suas redes de sushis e refeições prontas. Então aquela velha história, onde que existe o prato de comida com sabores mais fortes como shabu-shabu e yakiniku, arroz importado. Onde que precisa ter o arroz bacana ali para o sushi é o arroz japonês. Então você vê que eles estão fazendo a distinção. E a empresa diz: como está se tornando difícil prever o preço da aquisição do arroz produzido internamente, usar arroz importado é uma opção eficaz para manter o nosso serviço. Então, se você que gosta de comer muito na rua, já fique esperto. Se você sentir que o sabor do arroz está diferente, agora você já sabe o motivo. Tá? Não é arroz japonês, é arroz importado. Além disso, a rede de carnes Matsuya está usando o arroz importado para garantir a quantidade de arroz necessária. O Yoshinoya tem oferecido uma mistura de arroz importado e nacional desde o ano passado. Olha aí. Então, o movimento para utilizar arroz importado está se espalhando. Isso é óbvio, tá? Porque senão o preço do arroz ia, como é que fala assim, ia subir muito mais do que já está. Por quê? Política falha do seu Kishida. E não tá com cara que o seu Ishiba vai fazer alguma coisa para mudar isso, infelizmente. Tá? E como eu já havia cantado essa bola, que iria faltar arroz e continuou faltando arroz. Acertei na minha previsão mais uma vez. Tá? Então, se você mora aqui no Japão, já fica alerta. Se você quer comer um arroz bacana, já sabe, né? Vai ter que fazer um certo estoque, senão vai ter que começar a migrar para o arroz importado. E dá diferença de arroz? Dá. De sabor, desculpa. Dá diferença de sabor? Dá. Por mais que fala, não dá. Dá sim. Principalmente para quem é exigente com o sabor do arroz. Dá muita diferença. Mas é aquela velha história. Se não tem tu, vai tu mesmo. Eu pelo menos penso assim. Eu já nos últimos 2 anos eu tenho usado só arroz misturado. Só que não arroz importado. Eu compro um arroz, eu compro tudo japonês, só que o koshihikari, mais o arroz com uma qualidade bem menor, uma qualidade bem inferior, que sai muito mais barato. Só para vocês terem uma ideia, na época eu comprava o koshihikari a 3.500 e esse saco de arroz com a qualidade inferior eu pagava no máximo 2.000. Hoje esse arroz do inferior eu não encontro nem mais para vender. Eu tenho procurado, não tenho encontrado. Então, como é que se diz? Eu tenho que testar novos tipos de arroz agora que eles estão jogando no mercado. Ou eu preciso fazer o teste com arroz americano. Tem um arroz americano que eles estão vendendo aqui em Seki, que o grão dele ele parece muito com o grão japonês. Ele é gordinho, ele é menor, mais gordinho. Ele não é comprido igual tipo o do arroz agulhinha. Então pode ser que dê para dar uma enganada, pode ser que dê, eu preciso fazer o teste. Tá? Então não sei te falar se esse arroz é bom, mas quando eu fizer o teste, trago para você. Mas já dá para você ter uma ideia como é que está a crise do arroz no Japão. Por isso que eu já vim alertando há muito tempo. Né? Quem me ouviu está conseguindo absorver a inflação. Quem não ouviu, né, tá pagando, como é que fala assim?
preços mais caros. Vida que se segue e é a opção de cada um, acreditar em mim ou não, tá certo? Mas vocês viram também que o PIB também, por mais que fala, o PIB tá assim, tá assado, você viu que deu muita, como é que se fala assim, inflada nos números. E isso aí é um crescimento orgânico? Não é, porque o consumo interno está fraco. Consumo de 0,1%, se fosse levar numa base anualizada, ele daria um crescimento de 1,2% só. É muito pouco para um país, principalmente de uma escala industrializada que é o Japão. Um crescimento de 1,2% de consumo interno é muito pouco. Mas também por quê? Preços altos do jeito que está, como que dá para incentivar o consumo? Então quem está fazendo a festa é o turista. O turista vem para cá, ele, como é que fala assim, ele compra, porque ele não tem muito o que fazer. Mas quem vive a realidade daqui está começando a segurar as compras, como o próprio governo já está anunciando. Então se você mora pro lado de cá, como é que se diz aqui no Japão, tome cuidado com seus gastos. Tá? Você vê que se o próprio governo está te falando isso aí, sinal que onde tem fumaça tem fogo, tá? Não desacredita não, porque senão dá problema. Só que é aquela velha história. Por mais que você aumente os seus ganhos, se você aumentar os seus gastos, não vai fazer muito sentido. Porque dependendo, você aumenta seus ganhos. Então você vai ter que pagar uma taxa sobre rendimento, né? Aquela taxa de residência do governo muito mais alta. E se você aumentar seus gastos, porque você aumentou seus ganhos, você vai pagar cada vez mais. Isso vai virar uma bola de neve na tua vida. Isso não faz sentido. Então, se você aumentar seus ganhos, procure diminuir seus gastos. E nisso, em cima, aí você faz seus investimentos da forma que você quer. Ou estuda, ou montar um negócio, ou parte de ações. Mas, de qualquer maneira, faça alguma coisa. Não fique parado. Tá? Porque senão esse tipo de coisa, você vê que não tá legal. Você vê que o governo japonês não tá achando a mão para melhorar. E se as pessoas que dependem exclusivamente do governo para crescer na vida, tá lascado. Então já fica o alerta aqui, tá certo? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. E eu vou ficando por aqui. Maido!